Muito bem, vamos então recomeçar. Eu espero, eu estou correndo muito e eu tenho medo que na correria para conseguir cobrir todos os mandamentos, fiquem muitas pontas aí abertas, né? E alguém veio me perguntar sobre o suicídio ali fora, então, baseado em que alguém que se suicida e é crente vai para o céu? Ora, na doutrina da eleição, se alguém é crente, não é? E pode cometer o suicídio num ato de desespero? Pode. Esse pastor amigo meu, que foi meu pastor durante quase 2 anos, ele sofreu um acidente, perdeu a perna, continuou pregando o evangelho. 1 mês depois de ter perdido a perna, ele estava no púlpito pregando, mas ele estava debaixo de uma medicação que é conhecida por isso, um antidepressivo, que é conhecido por causar suicídio, não é? E ele não aguentou, deixou uma nota, deixou um bilhete, pediu perdão e suicidou-se, né? Eu não tenho por que pensar que um homem crente que tenha cometido tal pecado não seja excluído do Senhor e da presença do Senhor. Não há razão para isso, tá? Então essa é uma das perguntas que me fizeram ali fora. Muito bem, vamos caminhar então. Nós estamos estudando a segunda tábua da lei, os 6 mandamentos que ensinam como eu vou amar ao próximo como a mim mesmo. E o 7º mandamento é um mandamento que é muito mais quebrado do que a gente fica sabendo ou imagina, não é? O texto da Escritura diz: não adulterarás, exatamente porque Deus criou o homem para o casamento, para relações monogâmicas entre um homem e uma mulher. A Escritura declara com todas as letras que homem e mulher se juntam no casamento e ambos tornam-se uma só carne. E aqui, queridos, nós temos a clareza da Bíblia a respeito do ensinamento da fidelidade conjugal. Eu, quando faço casamentos, faço cerimônia de casamento, né? Eu faço o aconselhamento dos noivos e ensino claramente esse princípio da Escritura e não digo a eles que eles podem fazer os seus próprios votos. Eles podem, se quiserem fazer seus próprios votos individuais, eu tenho que ler primeiro e aprovar. Essa história, não, a gente faz nosso voto romântico, bonito, até que a morte separe, tem que estar lá. Todos aqueles requisitos básicos dos votos tradicionais. E uma das coisas que falo muito claramente para os casais é o seguinte: se você está entrando nesse casamento para você ser feliz, cai fora agora. Se você está entrando nesse casamento para fazer o outro feliz, vai firme, porque essa tem que ser a intenção de ambos num casamento, num relacionamento matrimonial, é ver a plenitude do outro. Se você está entrando no casamento para ver a sua plenitude, você vai se decepcionar. Você que está pensando em se casar e não leu ainda o livro me fugiu, eu vou lembrar, daqui a pouquinho eu lembro. Leia esse livro que eu vou falar daqui a pouco, tá? Eu vou procurar lá. Mas é importante que literatura seja usada para a formação dos conceitos do casamento. Por quê? Porque as pessoas se casam com as motivações erradas, se casam... o que você esperava? Esse é o título do livro, pronto. O que você esperava? Se você não leu, leia.
que fala exatamente sobre as nossas percepções, o que a gente espera do casamento. E a gente, às vezes, espera aquilo que é errado. O sétimo mandamento, então, ele trata da fidelidade conjugal nas áreas espiritual, emocional e, logicamente, na área da fidelidade e da pureza sexual. Isso é esperado tanto do homem quanto da mulher, quando se unem em matrimônio, que eles mantenham a sua fidelidade. E é interessante que hoje isso virou uma baderna com a chamada revolução sexual, com o feminismo. Nós tivemos a ruptura na cultura e na sociedade de vários valores com relação ao casamento e que tem destruído. E em algumas culturas hoje o número de divórcios entre os chamados evangélicos é igual ou superior ao número de divórcios entre os que não são da fé. Isso é uma realidade. Hoje você vê vários ministros religiosos casados pela segunda vez. Alguns acreditam tanto no casamento que já vão no terceiro, no quarto, né? Eu falo, os caras muito crentes, porque acreditam mesmo, né? Vai um atrás do outro. E querem continuar a ser modelo do rebanho de Deus. Ora, esse modelo é um modelo que vai gerar no meio do rebanho de Deus o quê? A mesma coisa, a mesma consequência, divórcios e quebra e etc. Então vamos ver aqui rapidamente, o que significa realmente o adultério? Para entender o que é adultério, tem que essencialmente entender o que é pecado. Pecado é errar o alvo, é quebrar a lei, é desviar o caminho. Existem várias formas de se quebrar a lei e de errar o caminho com relação à questão da fidelidade, não é? Então, a infidelidade ela vai acontecer de maneiras diversas. Ela pode acontecer com atos físicos, ela pode acontecer com pensamentos, intenções, desejos, com palavras. E isso acontece entre os jovens, isso acontece numa cultura que estimula namoro longo, comprido. O jovem não... eu ouvi uma vez alguém dizer que o hormônio não se converte, e aí você se coloca numa situação de pecado, de estímulo, e essa situação de estímulo vai gerar o quê? Vai gerar impureza sexual a começar do namoro. Então eu recomendo aos jovens, quer namorar? Namora longe. Bom demais namorar assim, senta mais longe um pouquinho, cuidado com os beijos, cuidado com as carícias, porque isso vai gerar o quê? O despertamento sexual antes da hora, isso vai gerar problemas. Sejam cuidadosos, obviamente, que ninguém coloque regras, mas que alguém lhe instrua e lhe ensine caminhos de manter a sua pureza na vida. Então, no adultério, o que acontece, não é que quando duas pessoas casadas, que devem manter-se fiéis uma à outra, começam a contemplar o desenvolvimento da sua vida sentimental e emocional e sexual com outras pessoas. Então, o que se requer de nós no sétimo mandamento seria a preservação da castidade. No catecismo, que eu tenho citado várias vezes, a pergunta é: o que é requerido no sétimo mandamento? E a resposta é: o sétimo mandamento requer a preservação da nossa própria castidade e a do nosso próximo em coração, em fala e em comportamento. No que está como intenção na minha vida, naquilo que eu digo para o outro
e finalmente a maneira como eu vou agir. O próprio Senhor Jesus disse que ninguém se livra disso, né? Não adulterarás, ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, o catecismo está falando do coração, da intencionalidade. E aí, então, nós vemos que o homem está altamente disposto a quebrar esse mandamento sempre, né? O ser humano, ele quebra de muitas maneiras esse mandamento, sendo não casto. Então, coração, fala e comportamento são as maneiras pelas quais nós quebramos o mandamento, não mantendo a castidade nossa e do próximo. Já parou para pensar nisso? Que quando um homem ou uma mulher se vestem de maneira provocativa, você não ajuda o próximo a manter a castidade, porque você provoca. Isso, eu sei que as mulheres ficam bravas que os homens falam isso, e eu já entrei em debate sobre esse tema, sobre esse assunto. Eu não vou dizer para você como você deve se vestir, nem a roupa que você deve usar. Acho que nem como pastor eu tenho que fazer isso com qualquer mulher de maneira individualmente, exceto a minha esposa e a minha filha, ok? Mas eu tenho que orientar de maneira geral a congregação do povo de Deus. E um dos grandes problemas que nós enfrentamos em várias igrejas hoje é a questão do vestir-se. Não vou criar regras, não vou dizer o que se deve fazer especificamente, porque isso é algo pessoal e algo da família, mas cuidado. Cuidado, jovens, muito cuidado. As tentações às quais nós nos expomos são muitas, são grandes, e os resultados são tristes. Então sejamos extremamente cuidadosos. Muito bem, para que se cometa adultério ao pé da letra, tem que haver casamento, e é necessário então entender o que é o casamento. O casamento é uma aliança. O casamento é um pacto. E lembra, eu estou usando essa figura para os mandamentos. É o casamento de Deus com a sua igreja. No Antigo Testamento, Israel, a continuidade dessa igreja no Novo Testamento, até que ele seja consumado, a última cena da Bíblia, no livro de Apocalipse, com as bodas do Cordeiro. E a gente sabe que Israel agiu de maneira o quê? Adúltera, não só adulterou, como prostituiu-se. Está lá no livro de Oséias a história de como Israel agiu como uma mulher totalmente infiel, indigna do noivo, e ainda assim o noivo cuidou dela, ajuntou-a para no final apresentá-la como pura, sem mancha, sem ruga, sem qualquer mácula. Então, uma vez feita a aliança, feito o pacto, ele é quebrado quando uma das partes age de maneira infiel à outra. Quebra o mandamento. E pode ser pelo quê? Comportamento, fala ou no coração, a intencionalidade. Então, muito cuidado, porque nós quebramos. Aliás, eu acho que ninguém passa no teste. Acho que ninguém passa no teste. É óbvio que há uma diferença final em termos daquilo que nós chamamos de pecado, quando nós agimos em cima da intenção. O Senhor Jesus diz, olha, se você olhou com intenção impura, você já pecou, você já adulterou. Então, todo mundo falhou, ok? Todo mundo falhou. Eu acho que não tem ninguém que não falhe nesse teste. Porém, há
um passo entre a intenção, a ação e o comportamento final. Eu preciso de perdão para qualquer um deles. Mas é interessante que no caso do adultério, quando ele é consumado fisicamente, a Escritura diz até que o divórcio é tolerado, é uma tolerância por causa do comportamento final consumado com a quebra de uma aliança dessa maneira. Então, nós temos que cuidar de não violar o mandamento. E como é que a gente viola o mandamento? A gente viola a aliança, a gente quebra os laços. Então eu prometi que eu seria fiel à minha esposa em todas as situações, em todas as condições, e eu tenho que lutar para viver dessa maneira. Porque se eu não lutar para viver dessa maneira, eu vou destruir relacionamentos que Deus criou, e isso termina na quebra física da intimidade entre homem e mulher. Então, tecnicamente, o adultério acontece quando duas pessoas são casadas, porque elas firmaram essa aliança, porque elas consumaram essa aliança, porque elas se tornaram uma só carne, e quando elas quebram isso, elas adulteram, elas quebram a lei de Deus de maneira comportamental, e elas recebem então as consequências disso, que é a quebra da intimidade. Quebra da intimidade. Pode acontecer de muitas maneiras, mas geralmente acontece pela chamada traição. Então nós precisamos aprender algumas coisas. Nós precisamos aprender a ter fidelidade sexual dentro do casamento. Não significa apenas não ter relações extraconjugais, mas nós temos o dever da expressão da nossa sexualidade dentro do casamento. Eu já aconselhei pessoas que o problema delas dentro do casamento tornou-se a presença de um terceiro elemento chamado pornografia. E a pornografia hoje ela é fácil. A pornografia hoje ela é fácil, ela é acessível, ela é fácil de ser escondida. Ela é altamente consumida. Há estudos que associam o efeito da pornografia nas pessoas que consomem pornografia em grande escala ao efeito de uso de drogas. Torna-se um verdadeiro vício que essas pessoas assumem, e isso torna-se, obviamente, dentro do casamento, uma quebra do pacto. Muitos casamentos são destruídos por causa de pornografia, de infidelidade sexual, exatamente nessa área. A Escritura diz que o homem deve amar a sua mulher como ama o seu próprio corpo e vice-versa. Então, reserve a sua vida e a sua intimidade para o seu cônjuge. Para o seu cônjuge. Nós precisamos aprender a desenvolver comunhão de propriedade e simpatia um para com os outros, para o desenvolvimento da vida de uma sexualidade sadia, onde nós vamos viver a vida comum do lar. A vida comum do lar requer o treinamento na educação pessoal e na educação dos filhos, e envolve o suportar das fraquezas um do outro, assim como o desejo de remover a fraqueza um do outro. Isso é tão importante, queridos, tão importante, tão fundamental. O problema de muitos casamentos, muita gente que a gente acaba indo aconselhar, é que elas começam a ver o defeito do outro, um começa a ver o defeito do outro, e ao invés de desejar remover o defeito do outro, começa a exaltar, a apontar, a fazer crescer o defeito do outro, a ponto das situações se tornarem emocionalmente
insuportáveis um para o outro. Então, o adultério, muitas vezes, ele não só envolve a infidelidade sexual, mas ele envolve a infidelidade emocional a ponto de eu fazer com que a vida do outro se torne um inferno. Eu não estou dizendo que com isso eu estou justificando o divórcio. Sempre estará errado, sempre será pecaminoso. Mas quando nós não treinamos para abençoar a vida do outro, nós acabamos então destruindo o próximo no nosso casamento por não suportar suas fraquezas. Então, essas são algumas coisas que nós devemos aprender no nosso casamento para desenvolver a nossa fidelidade um para com o outro, cultivando o amor mútuo, a comunhão de simpatia, propriedade, o trabalho mútuo junto com os filhos e o suportar da fraqueza uns dos outros. Eu gosto muito dessa citação de Michael Horton, nesse livro que eu já citei algumas vezes, A Lei da Perfeita Liberdade. Ele diz assim: pelos padrões do 7º mandamento, nenhum de nós pode se manter em pé. Fantasiar sobre um corpo que se vê na praia, ignorar o cônjuge ou negar-lhe nossa simpatia e devoção totais. Usar um namorado ou namorada como um objeto em vez de uma pessoa. Todos nós queremos nos justificar com definições clínicas e técnicas, mas pelos padrões do nosso Senhor, nenhum de nós passa no teste. Naturalmente, há leitores que podem, de fato, ter engajado-se no ato físico do adultério, ou podem até mesmo estar vivendo em relacionamentos pecaminosos, ou em uma série de relacionamentos. Temos a tendência de pensar, parte por causa da importância que Deus atou aos relacionamentos sexuais na criação, conhecimento gravado das nossas consciências, que os pecados sexuais são de alguma forma imperdoáveis, pecados realmente indesculpáveis. Porém, embora o dano causado nos relacionamentos, que é a medida da grandeza de um pecado, seja mais severo nas transgressões sexuais, Deus sempre tem mais graça do que nós temos pecado. Nós precisamos entender, e eu já passei por situações com pessoas nas quais elas não conseguem se perdoar. Elas dão um valor demasiado a essa questão. E é lógico, as consequências dos pecados sexuais, elas são terríveis. Mas o ponto que eu quero deixar aqui com vocês com muita clareza é que onde há pecado, há graça. E não há pecado que não possa ser perdoado pelo Senhor. Não significa que ele não tem consequências. Mas o nosso Deus é tão bom que ele nos perdoa, ele usa de misericórdia. Certa vez eu aconselhei uma pessoa por muitos anos, que não só tinha passado por um estupro, mas que por consequência imediata acabou se envolvendo numa vida de promiscuidade. Membro da igreja. Uma vida totalmente inconstante. Passava um tempo na igreja, sumia, desaparecia, depressão, uma série de coisas. Até que chegou um tempo em que eu percebi o que acontecia na mente daquela pessoa. Porque ela vinha reclamar. Essa pessoa vinha reclamar. Eu acho, e o que ela dizia essencialmente é o seguinte: eu sou indigna da graça de Deus, por causa dos pecados sexuais. E o problema então dela era um só. Chamava-se orgulho. Orgulho em ser perdoado por Deus. Por superdimensionar o seu pecado, a ponto de achar que a graça de Deus não pode superar e perdoar.
Cuidado, queridos, é uma área que nós precisamos tomar muito cuidado, tanto de maneira preventiva, para que não aconteça, mas uma vez que nós pecamos, é necessário entender que a graça de Deus é superabundante para nos perdoar. Muito bem, 8º mandamento. Não furtarás. O que esse mandamento nos ensina? O que é que nós devemos aprender? O que é que Deus requer de nós nesse mandamento? Confiança na sua provisão. Lembra a ilustração da noiva? A noiva agora deve o seu amor ao noivo e ela precisa aprender a confiar que esse noivo vai proteger aquilo que ele der à sua noiva. E é nesse mandamento que nós afirmamos que aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos entregou, nós assumimos como uma propriedade, entendendo que a terra pertence ao Senhor, todas as coisas pertencem a Ele, mas Ele coloca na nossa mão para administrar. E quando é proibido o roubo, certo? O furto, então nós entendemos que que isso pressupõe o direito à propriedade. Ou seja, nós temos o direito de ter as coisas, uma vez que essas coisas são nossas, nós temos a obrigação de cuidá-las, de respeitá-las e de preservá-las, porque nos foram dadas por Deus. Isso é muito claro no princípio da criação em toda a lei de Israel. Nós devemos nos lembrar que não estamos mais debaixo da lei civil de Israel, mas que aquela lei civil foi instituída sobre a lei moral de Deus e, portanto, nós podemos aprender com a lei civil acerca dos seus princípios de aplicação. Então, o que eu vou fazer com vocês aqui? Eu vou pegar algumas leis lá do Antigo Testamento, como elas eram aplicadas, usadas, para a gente tirar algumas lições de caráter moral a partir dessas leis, ok? Então, por exemplo, em Êxodo capítulo 22, eu vou explorar algumas leis aí nos primeiros versos do capítulo 22 de Êxodo. Como é que o texto era trabalhado? Por exemplo, o texto diz assim: se alguém furtar boi ou ovelha e abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Presta atenção. O indivíduo foi lá e roubou um boi. Ele já matou o boi. Então ele não tem como fazer o quê? Restituir o boi. A penalidade desse indivíduo por ter roubado o boi é pagar o valor de 5 bois. Porque a propriedade é do outro. A proporcionalidade aqui é importante. Se você observou, se alguém roubou uma ovelha, vai pagar quantas ovelhas no lugar? 4 ovelhas. 4 ovelhas. Suponha que o indivíduo tivesse roubado o boi e a lei dissesse assim: você roubou o boi, você abateu o boi, agora você tem que pagar um boi. Sabe o que o ladrão ia dizer? Vale a pena. Sabe de onde saiu essa expressão? Vale a pena. Roubei um, paguei um, tudo bem. Agora, quando o cara diz assim, vou ter que pagar 5, não vale a pena. É essa a ideia, daí que vem essa expressão. Aprendi há pouco tempo isso com meu filho que faz direito. Muito bem. Por que se roubou um boi, você paga 5 e se roubou a ovelha, você paga 4? Alguém tem alguma ideia? Hã? Porque Deus quer. Não, tem um outro motivo. Deus quer também vale. Mas o motivo mais sério é o seguinte: o boi é um meio de produção. Então era o animal mais valioso que uma família podia ter. O boi tinha força, ele arrastava o arado, ele permitia que aquela família tivesse subsistência através
A ovelha era mais fácil de criar, se reproduzia mais facilmente, dava coisas preciosas, mas ela tinha uma menor valia na cadeia de produção de uma sociedade naquele tempo e naquela cultura. Muito bem, o indivíduo roubou, matou o boi do cara, e ele fala assim, foi pego, você tem que pagar 5 bois. E ele diz assim, mas eu não tenho 5 bois para pagar. Vai para a cadeia. É assim que a gente fala, não é? Não. Se o cara for para a cadeia, ele nunca vai pagar os 5 bois. Como é que ele pagava os 5 bois? Com trabalho. E a penalidade dele é que ele se tornava escravo daquele a quem ele havia roubado, até que pagasse os 5 bois. Porém, tornando-se escravo, se ele era pai de família, aquele que tinha perdido o boi precisava dar meio de subsistência para aquele indivíduo e para a família dele. Porque não adianta nada. Olha, você vai pagar para mim aqui até eu receber meus 5 boi, mas não vou te dar nada. Você não vai comer, você não vai beber. O que vai acontecer? Esse cara vai trabalhar um dia e vai o quê? Morrer. Não só ele vai morrer, como ele vai trazer mais pobreza para onde? Para a própria família dele. Então não faz sentido, eu tenho que ter uma estrutura de equilíbrio social no qual eu possa dar jeito desse cara trabalhar para pagar 5 bois ou 4 ovelhas se ele tivesse roubado. Então esse é aquele princípio que nós chamamos o princípio de restituição. A restituição é importante, mas há uma responsabilidade que aproxima esse criminoso, que é um ladrão, daquele que sofreu o crime, porque ele se torna responsável pelo outro. Eu vou usar uma expressão aqui, que no mundo contemporâneo seria horrível, mas em Israel até a escravidão é bela. Na lei de Deus, até a escravidão é bela. Sabe por quê? Porque uma vez que esse indivíduo trabalhou, foi sustentado e pagou os 5 bois, ele é um ser livre e ele pode fazer as coisas que ele tem que fazer e continuar a vida dele com a família dele tranquilamente. Na nossa cultura, no nosso sistema de cadeia, no nosso sistema de aprisionamento, você sabe que alguém que passou pela cadeia nunca mais consegue viver normalmente. Ele recebe um carimbo na testa. É impressionante. Em Israel não deveria ser assim. Olha o segundo aí. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, e alguém me fez essa pergunta, agora o irmão me fez essa pergunta, né? Quem o feriu não será culpado do sangue. Por quê? Porque tem o direito à propriedade, no proteger a propriedade que eu tenho, no proteger a minha família, no proteger a minha casa, por causa do direito de defesa à propriedade, eu não me torno culpado do sangue daquela pessoa nesse processo. Agora tem um detalhe, olha só. Se porém já havia sol, ou seja, a luz já estava lá. Lembra, não tinha luz elétrica, não tinha alarme, não tinha nada, mas já estava de dia. Quem o feriu será culpado do sangue, porque ele está vendo o que está acontecendo. Nesse caso, o ladrão fará a restituição, total. Se não tiver como pagar, será vendido pelo seu furto, porque ia ser muito difícil aqueles 2 indivíduos conviverem depois dessa situação de roubo e ter confiança para ele se tornar escravo. Então, como foi ali um assalto, a escravidão aqui serve para o pagamento da dívida do furto, seguindo o princípio da restituição, porém ele não se torna um escravo perpétuo. Ele tem que trabalhar até quando? Até pagar o valor daquilo que ou do valor pelo qual ele foi vendido, com um lucro, obviamente, para aquele que comprou. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, aí ele paga quanto? 2 vezes, paga o dobro, princípio da restituição. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha,
e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo, o melhor da sua própria vinha. Porque é uma safadeza você colocar o seu animal para comer no campo do outro, princípio da restituição. Se romper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais, ou a messe, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Princípio de defesa da propriedade, princípio de restituição. Se alguém der ao seu próximo dinheiro, objeto, a guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, se for achado ladrão, esse pagará em dobro. Princípio de restituição. Se o ladrão não for achado, ou seja, alguém me deu uma coisa para guardar, foi roubado, eu tenho que pagar. Não, você me pediu, não tem? Não, tem sim. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes a ver se não meteu a mão no bem do próximo, porque ele pode ter roubado. Investigação para promover o direito à propriedade. Em todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, jumento, ovelha, roupa, qualquer coisa perdida, de que uma das partes diz, essa é a coisa, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes, aquele a quem os juízes condenarem pagará o dobro ao seu próximo. Então, queridos, com isso, só uma demonstração de que havia não só uma lei proibindo o roubo, mas também proibindo o furto, mas também havia uma série de provisões na lei de Israel para que isso não se propagasse, isso não continuasse, isso não fosse algo que se perpetuasse como miséria e como pobreza em Israel. Vou ter que pular aqui uns 2 rapidinhos aqui para a gente conseguir chegar no fim, tá bom? Princípio da responsabilidade sobre propriedade. Se por negligência a propriedade de outra pessoa era destruída, aquele por quem veio a destruição se tornava responsável pelo pagamento, até mesmo tornando-se um trabalhador involuntário, ou seja, um escravo, até que tudo aquilo fosse pago. Então, tudo isso é o princípio de responsabilidade, princípio de mordomia, princípio do direito à propriedade, por consequência, proibição do roubo, está calcado sobre o princípio de que Deus é o dono, possuidor de todas as coisas. Logo, o roubo não ofende só aquele que foi roubado, mas ofende a Deus, o soberano, sobre tudo aquilo que ele criou. Como é que a gente viola esse mandamento? O furto ou roubo não direto. Não significa só tirar a posse de outra pessoa, mas quando você tira vantagem do outro. É aquele estelionato light, que às vezes a gente usa aquilo que é dos outros, com truques mal intencionados, com fraudes, com maneiras de tomar aquilo que é do outro. Quando a gente usa balança falsa, quando usa peso e medida injusto, quando usa mercadoria fraudulenta, quando cobra juros extorsivos, todas essas coisas são maneiras de quebrar. Isso é o roubo indireto. Roubo direto não é aquele só quando se entra num lugar, leva um bem ou propriedade do outro, mas nos nossos tratos que envolvem bem ou dinheiro, que devem ser cumpridos. Gente, nós vivemos numa sociedade em que as pessoas quebram os contratos de maneira fácil. Eu não quero mais. Mas você fez, eu não quero mais. Eu estou olhando só para a minha vantagem, para o meu benefício. Essa é uma maneira de roubar indiretamente, quebrando contratos com as pessoas à nossa volta. Outra maneira, roubo por implicação. Gasto supérfluo, mesquinho daquilo que Deus nos dá. O comércio em si não é algo errado ou inescrupuloso, mas existe muito cinismo na maneira como as pessoas vendem e na maneira como nós compramos as coisas que são vendidas. Nós enganamos o outro. Uma das coisas, quem está aqui sabe do marketing, sabe que uma das máximas no marketing hoje não importa se as pessoas têm necessidade. Você cria a necessidade para elas. Você cria a necessidade na mente delas. E aí, às vezes, é difícil trabalhar dentro dessa área,
porque a gente incorre na quebra deste mandamento da lei de Deus. Roubo por desperdício e ociosidade. Trabalho é um valor divino. Deus trabalhou e descansou na criação do mundo. A nossa cultura hoje é, se eu conseguir enganar meu chefe, se eu conseguir enganar meu patrão, tudo bem. Eu fico embromando aqui no meu serviço, eu fico enrolando, eu fico no Facebook, eu fico nas mídias sociais, eu fico conversando, eu tenho excesso de cafezinho e essas coisas todas. Uma outra forma é aquilo que eu chamo do roubo cristão. O que é o roubo cristão? Roubo cristão é um roubo santificado, não é? É o cristão que abusa da sua posição como cristão, fazendo duas coisas indevidas. Uma, abusando da confiança que lhe é dada como cristão. Toma o nome de Deus em vão para roubar dinheiros, bens, seja lá o que for. Em nome de ser irmão, abusa do outro, toma do outro, envergonha o outro. Usa de situações, ou quem sabe roubando do tempo que lhe é pago, às vezes evangelizando. Em nome da evangelização eu vou roubar meu patrão. Ele me paga 10 horas, mas eu uso aqui 2 para outros fins. É justificável isso? Não, é roubo. E o roubo não deve ser algo que faça parte da nossa vida. As exortações da Escritura são muito fortes, vou ler só a segunda aqui em Efésios. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Irmãos, a lição fundamental é que Cristo é a nossa herança. Eu não preciso de nada além de Cristo. E eu não precisando de nada além de Cristo, eu não preciso furtar. 9º mandamento, quisera eu ter horas para trabalhar nesse. Porque eu acho que esse é um dos mandamentos mais negligenciados pela igreja de Cristo. Todo mundo gosta de Salmo 1. Você gosta de Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Crente não se assenta na roda dos escarnecedores, não é verdade? É verdade, por quê? Porque a gente forma a nossa. Sabe onde ela acontece? Nem passou a porta de vidro. Ela começa assim, ó. Como nós gostamos de falar mal dos outros. Qual o seu esporte preferido? Falar mal. Como eu gosto, como é bom falar mal dos outros, como é gostoso mesmo. E nós não protegemos a honra do outro. No 5º mandamento, Deus protege a autoridade, honra pai e mãe. No 6º, Deus protege a vida humana, não assassinarás. No 7º, Deus protege a família, o casamento, não adulterarás. No 8º, Deus protege o direito à propriedade, não furtarás. No 9º, Deus protege a nossa dignidade. João Calvino, um livrinho chamado Instrução na Fé. O Senhor, falando sobre o mandamento, ele diz assim: o Senhor proíbe todo falar perverso e injúrias, pelas quais o bom nome do nosso irmão ou irmã possa ser manchado. Assim como toda falsidade que de alguma forma possa ferir o nosso próximo. Se um bom nome é mais precioso do que qualquer tesouro, nosso dano não é melhor quando nos roubam a integridade e a boa reputação do que quando nos roubam os bens. E frequentemente se tem mais ganho ao roubar os bens de um irmão ou irmã através do falso testemunho do que pela voracidade das mãos. Portanto, assim como o mandamento passado amarra as mãos, esse amarra a língua.
Mas parece que roubar o outro com as mãos é mais feio do que roubar com a língua. Então, há um tempo em que a gente fica preocupado em não roubar. Olha, eu estou aqui, deixa eu ver. Opa, pastor, tem um livrinho, esqueceu aqui, ó, avisou. Eu vou levar, viu? Não, bota no bolso e levo. É roubo. Não vou fazer isso. Ao tempo em que a gente tem todo esse raciocínio lógico de dizer, eu não posso tirar essa vantagem de roubar o outro. Quando se trata de roubar da dignidade do outro, a gente não pensa em nada, a gente só vomita com a língua. Então, assim como Deus protege a vida, e Ele exige que o seu nome não seja tomado em vão, aqui o que Ele está dizendo é que o nome do meu próximo não pode ser tomado em vão. 3 fundamentos existem para isso. Primeiro, o valor do nome. Lembra? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Lembra do valor do nome de Deus? Ora, eu carrego o nome de Deus. Se eu agora carrego o nome de Deus, quando alguém difama o meu nome, difama o nome de... Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que prata e ouro. O rico e o pobre se encontram, a um e outro faz o Senhor. Nós precisamos aprender a preservar o nome do próximo. Mas raramente a gente faz isso. É mais fácil destruir, é mais fácil falar mal, é mais fácil matar o meu irmão do que preservar a vida dele. Segundo fundamento é o valor da palavra. O Senhor Jesus diz, não é o que entra pela boca que contamina, mas é o que sai. Gente, aquilo que a gente fala é o que está cheio o coração. As palavras são símbolos da condição espiritual de uma pessoa. É o medidor da pressão da tempestade que todos nós encontramos na medida de nossas respostas a essas tempestades. Deus nos deu a capacidade de falar. E nós usamos o dom da fala para mostrar tudo aquilo que não deveríamos, contrário à imagem e semelhança de Deus que nós temos. Terceiro fundamento para não dar falso testemunho é o valor da própria verdade. Deus é a verdade. Cristo é a verdade. O Espírito é a verdade. E quando nós não preservamos o outro por causa da nossa língua ferina, nós ferimos a Deus. Nós precisamos aprender a falar a verdade, porque a verdade é libertadora. Assim, nesse mandamento existem 2 exigências para nós. O que é exigido de nós nesse mandamento? Na tradição reformada, no Catecismo de Heidelberg, a gente ouve: as mentiras expressas em nome da polidez não podem ser desculpadas, porque não podemos fazer o mal para que o bem possa acontecer. Porém, podemos observar aqui que não deveríamos ser muito severos e rígidos em condenar as ações dos santos. Também não deveríamos fazer uma defesa por aquelas coisas que não precisam de nenhuma. Nós somos exigidos falar a verdade. O mandamento proíbe-nos dizer a mentira. Nós precisamos entender como usar a verdade. Esse é um caso clássico de ética. Lembra de Raabe? O que Raabe fez? Perguntou, os caras estão aí? Não. Ela mentiu, não mentiu? Ela pecou ao mentir? Pecou. Mas Deus não é tão rígido de condená-la pelo que ela fez. Não deixou de ser mentira, não deixou de ser pecado. Então, não há desculpa, mas nós precisamos ser compreensivos na maneira de usar
as palavras. O que então é requerido de nós? Primeiro, sinceridade, queridos. Aprenda a ser sincero. Se alguém te falar alguma coisa, se a informação é suspeita, se ela não é comprovada, se ela é duvidosa, nossa obrigação cristã sempre é dar a essa informação o melhor significado, não o pior deles. Mas a gente sempre dá o quê? Sempre o pior. Sempre o pior. E assim a gente cultiva suspeita, a gente alimenta fofoca, a gente lê o fuxico gospel. Pensa num negócio ridículo. Ah, não, pastor, não leia esse site não, fuxico gospel. Eu só faço. Eu só faço. Sinceridade, irmãos. O mandamento requer que nunca fundamentemos as nossas ações em suspeitas, nem que resolvamos qualquer coisa em consequência de suspeitas, mas que eu devo esperar o bem do meu próximo, promover o bem do meu próximo, e assim por diante. O oposto da sinceridade, o que é? Desconfiança, calúnia. A calúnia não é só incriminar e achar o erro no inocente, onde não há razão para isso, mas é também dar o pior significado a coisas ditas de forma indiferente, propagar ou forjar o que é falso. Cuidado, querido, com o que você ouve e a interpretação que você dá. Cuidado com o que você fala e as meias verdades que você pode dizer para dizer alguma coisa do outro que é falsidade. Muito cuidado. Ser caluniado, queridos, é horrível. Ser caluniado é horrível. Calúnia se trata com confronto. Nós temos que ser diretos, precisamos aprender a ser honestos, precisamos aprender a usar a verdade em todas as situações. Sinceridade. Segunda coisa, constância. Constância. Constância é uma virtude pela qual uma pessoa apega-se e defende a verdade uma vez tendo se tornado convencida dela. Que as pessoas encontrem isso em nós. Se eu como pregador chegasse aqui e começasse a dizer, gente, estou falando, é verdade, hein? É verdade, é porque eu acharia o quê? Que vocês estão desconfiados que eu estou dizendo o quê? A mentira. Sabe aquela velha ideia da história de pescador? Pastor não pode ser confundido com essas coisas. O ministro do Evangelho tem que ter constância no falar a verdade, a ponto de que as pessoas com as quais ele convive saibam se ele está dizendo deve ser a verdade, porque ele não tem o costume de mentir. As histórias que contamos. Diz que existem 3 tipos de mentiras, já ouviram falar? Diz que existe mentira, mentira branca, né, que chama-se aquela mentirinha, né? Diz que existe aquela mentira que é feia, cabeluda, aquela coisa feia. E a terceira é a ilustração de sermão. Toda vez que o pastor Cleiton vem aqui é porque acabou a hora, é isso, pastor? Seja sincero, pastor. Fala a verdade. Fala a verdade, pastor. Acabou o tempo. Acabou. Sejam constantes, irmãos. Que as pessoas acreditem em você porque você tem simplesmente o costume de dizer a verdade. Porque a verdade é parte da sua vida. Como acabou meu tempo, eu vou ser sincero, eu queria muito ler com vocês as perguntas e as respostas do catecismo. Mas eu tenho que chegar no 10º mandamento, senão vai ficar incompleto. Então, quando nós, com o 9º mandamento,
o que nós fazemos é honrar a Cristo com a verdade de Deus, na qual todas as promessas de Deus são a verdade, e nós amamos a verdade. Pastor, faz uma coisa com esse povo. Acha essas perguntas no catecismo, passa para eles. Porque você vai ler, e cada vez que eu leio, eu fico envergonhado de mim. Quais são os deveres exigidos? Promover a verdade, a boa reputação do outro, manter e evidenciar a verdade, considerar caridosamente o semelhante, amar, desejar, ter regozijo na boa reputação do meu irmão, e assim por diante. Então vai lá, com sinceridade, pastor, pergunta 143, 144, 145 e 145, bom? No Catecismo Maior de Westminster. 10º mandamento, o último mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Para resumir bem, é o seguinte, lembra, é um contrato de casamento. O noivo está dizendo: querida, você mantém a exclusividade do meu nome, você mantém a exclusividade da minha pessoa, você mantém a exclusividade da mediação, você mantém a exclusividade do tempo. Como é que você ama o próximo como a você mesmo? Você não deseja o que é do outro. Com um detalhe, o noivo dizendo para a noiva: se você precisar de qualquer coisa, fala comigo, porque eu, o noivo, tenho que ser o seu deleite. O noivo é o deleite da noiva. No dia em que minha esposa começar a cobrar de mim coisas, porque a felicidade dela é baseado nas coisas que eu posso dar para ela como marido, nosso casamento vai por água abaixo. Ela tem que ser o meu deleite. E eu tenho que ser o deleite dela. Essa é a mensagem do texto. Esse texto, queridos, ele tem um correspondente no Novo Testamento. Está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Quando o apóstolo Paulo dá um mandamento à igreja, que corresponde ao 10º mandamento. Quando ele diz simplesmente: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Esse verbo em Filipenses 4, esses verbos, eles estão no modo imperativo. O Senhor é o nosso, deve ser o nosso deleite. Nós precisamos aprender o contentamento, nós precisamos aprender a satisfação com a nossa própria condição. E, consequentemente, o mandamento proíbe o descontentamento. E fala sério, querido, a maior parte do nosso sofrimento na vida é porque a gente é descontente com a situação que a gente vive. E a Escritura diz que nós precisamos aprender o contentamento. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Hebreus 13, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Deus não nos abandona porque Ele é o nosso contentamento. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Assim, queridos, como violamos o mandamento? Falhando em ter prazer no sucesso do próximo,
desejando as posses do próximo, desejando a propriedade do próximo, desejando a posição do próximo. Isso resume-se em cobiça. Assim, nós honramos a Jesus com a nossa suficiência completa nele, que satisfaz as nossas necessidades todas, externas, internas e o nosso coração, para a glória dele. Que Jesus nos abençoe em viver dessa maneira e crescer dessa maneira.